E a paz seja conosco. Eu quero compartilhar um capítulo do livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Diz assim: Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. A parte B do versículo é: andemos de igual modo sob a direção do Espírito Santo. O tema dessa mensagem é: naquilo que você é ministrado, você andará debaixo. E aí eu quero trazer duas situações. Nós vamos andar debaixo da crise ou da vitória? Nós vamos andar debaixo do medo ou da fé? Quero pegar o primeiro exemplo, que é Sansão. Quero convidar os ouvintes que estão ouvindo agora a abrir a Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 16, versículo 3. Fala assim: Sansão, porém, permaneceu deitado somente até o meio da noite. E então levantou-se e agarrou firme a porta da cidade com os dois batentes e os arrancou, com trancas e tudo. Pôs toda a peça sobre os ombros e carregou para o alto da colina, que está em frente da cidade de Hebrom. Versículo 4. Passado esses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. O que nós podemos perceber aqui na vida de Sansão? No capítulo 16 de Juízes, versículo 3 e 4. No versículo 3, nós podemos ver um homem cheio do Espírito Santo, que fez um feito extraordinário, cheio do Espírito Santo. E já no versículo 4, passados os acontecimentos, nós vemos um Sansão pendendo, se inclinando para as coisas da carne, porque ele se apaixonou por uma mulher que não deveria se apaixonar. Mas olha que interessante, né? E nós estamos ministrando naquilo que nós somos ministrados, nós vamos andar debaixo, seja no medo ou na fé, seja na crise ou na vitória, seja na mentira ou na verdade. Nós podemos ver um ensinamento a aplicar tanto nas crianças. A Bíblia fala em Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar. E para os jovens fala em 1 João 2,14: eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes. Por que Deus trouxe essa ministração para as crianças e depois para os jovens? Porque eles sabem desse princípio, que aquilo que nós somos ministrados, nós vamos andar debaixo. Então, por isso, ensina a criança o caminho que deve andar. Se você ministrar à criança o caminho que deve andar, ela vai crescer naquele caminho para o resto da vida e vai seguir os caminhos de Deus. Agora, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Deus está querendo ministrar, está trazendo uma ministração para os jovens se fortalecerem e serem fortes, porque eles precisam ministrar a palavra de Deus, pregar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Eles precisam ministrar a verdade de Deus. Aleluia! Por isso Deus está trazendo essa verdade, falando: eu vos escolhi porque sois fortes. E para a igreja, Mateus 16, 18, a palavra de Deus vem falar assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus trouxe uma ministração para a igreja andar debaixo dessa ministração, dizendo assim: ó, edificarei você, minha igreja, e nem as portas do inferno pode prevalecer contra você. Nada pode te deter. Você tem todo o poder que eu delego a ti. E agora, o entendimento na vida de Sansão. Eu quero convidar também você a abrir a Bíblia em Juízes, capítulo 13, versículo 25. Olha que interessante.
quando Sansão começou a perceber na vida dele a unção de Deus. Diz assim: Sansão estava em Maanedã, no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito de Yahvé o dirigia. Nesse momento que ele começou a sentir, começou as primeiras manifestações dentro dele, no corpo dele, a força, ele começou a sentir, começou a perceber o Espírito Santo agindo sobre ele. Aí ele pôde perceber a experiência de Deus, uma experiência sobrenatural do céu sobre a vida dele. Assim também a igreja, assim também é cada pessoa, cada cristão, seguidor de Jesus. Ele começa a perceber quando ele coloca a sua vida no altar de Deus, o seu coração, as suas decisões, o domínio da sua vida no altar de Deus, aos pés de Jesus. E aí essa pessoa vai começar a andar debaixo da salvação, embaixo de uma unção, buscando a plenitude de Jesus, para que possa ir morar eternamente com Ele. Mas eu quero também ler o livro de Atos, falando agora de outro personagem da Bíblia, muito usado por Deus. Atos 9:17, vamos ler aqui. Quando Ananias chegou, entrou na casa e pôs a mão sobre ele, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver e fique cheio, fique pleno do Espírito Santo. No versículo 18 diz assim: Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas. Ele passou a ver de novo e em seguida, levantando-se, foi batizado. Aleluia. E no livro de Atos, capítulo 13, versículo 9, quero também meditar aqui. Vamos ver o que fala. Atos 13, versículo 9. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo... Aqui o versículo 9 do capítulo 13 de Atos está falando que Paulo já está sob essa unção do Espírito Santo, porque ele estava andando debaixo dessa unção do Espírito Santo. Então, a igreja deve andar não debaixo do medo, não debaixo da vergonha. Nós não devemos andar debaixo do engano. Eu quero também compartilhar agora, olha que interessante, a diferença de Paulo e de Sansão. Qual que foi a diferença de Paulo e de Sansão? Eu quero ler Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Não, Gálatas 5, versículo 23, corrigindo agora, né? Diz assim. Vamos ler o 23. Mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Qual que foi a diferença da vida de Sansão e de Paulo? Foi que na vida de Sansão faltou domínio próprio, e já na vida de Paulo ele se entregou, ele se abriu, ele conseguiu entender que no reino de Deus não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quero abrir agora o exemplo maior ainda, que Sansão, que Paulo e que venceu e que é para a igreja seguir. Nós vamos ver agora em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. O primeiro exemplo foi Sansão, e nós não devemos errar e ser como Sansão. O segundo exemplo foi Paulo, que se abriu a sua vida e entendeu que deveria ter domínio próprio, andar sob a direção do Espírito Santo. E o terceiro exemplo é para que nós venhamos viver como Jesus. E a palavra de Deus fala em 1 João 4, 17. Eu vou ler aqui. Fala assim: Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós,
a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Deus quer que você, eu e você, a igreja dele, nós se levantemos e começamos a agir, a ser como Ele. Não está falando para nós sermos como Ele lá no céu, uma situação no futuro, muito menos em lugares inferiores, mas para nós sermos aqui, nesse mundo, como Jesus, cheio do Espírito Santo, com domínio próprio, vencendo os inimigos da nossa vida. Que nós possamos aceitar Jesus como nosso Salvador e viver como Ele nesse mundo. Vamos reinar com Cristo, na autoridade do nome de Jesus. Eu sou o pastor Roger. Para convites para louvor e adoração, ministração da pregação da palavra, meu telefone é 67 99877 7787. Que Deus continue